Olá, meu amigo, minha amiga, bem-vindos ao Portal do José. Muito bacana ter vocês aqui. Vocês estão ajudando muito a gente expandir o nosso conteúdo. Vocês estão ajudando outras pessoas a se inscreverem. Você que está chegando agora, você é muito bem-vindo. Se inscreva, dê o joinha, aquele protocolo todo, porque aqui no nosso ambiente a gente tenta o tempo todo jogar luz sobre temas que você não vê pelos grandes meios de comunicação. A gente está envolto numa grande cortina de fumaça. A gente não consegue enxergar muitas coisas que estão sendo escondidas lá atrás, mas eu vou revelar algumas aqui, vou te chamar a atenção para que você converse com outras pessoas também. Enquanto eu estou gravando com vocês, mais de 40 mil brasileiros perderam a vida por conta da Covid. Isso tem responsável, né, gente? Tem alguém que está matando essas pessoas de uma forma muito direta, e esse alguém é o presidente da República. Quando eu digo que Bolsonaro é um assassino, eu não estou sozinho, não estou sendo irresponsável, porque o mundo inteiro tem esse tipo de percepção. O mundo inteiro está perplexo. Como é que nós estamos aceitando que um psicopata comande esse maior genocídio que nós estamos presenciando? Se os meios de comunicação observarem o número de óbitos registrados nos cartórios, eles iriam perceber que o número de mortos no Brasil é infinitamente superior. E o que faz o bandido, calhorda, assassino, salafrário? Ele sempre, de uma maneira geral, eles sempre colocam a responsabilidade no colo das vítimas. No caso do assassino, que é o presidente da República, ele, na maior desfaçatez do mundo, ele está engabelando os seus seguidores mais sectários que a responsabilidade dessas mortes são dos governadores e dos prefeitos, porque o Supremo Tribunal Federal disse que quem controla o Estado e o município são os prefeitos e os governadores. Gente, ele sabe que não é isso. Ele é uma pessoa que tem um comportamento absolutamente irresponsável, imoral e bandido. E a gente vai vendo a família e os seus seguidores reproduzindo isso com uma certa naturalidade. O bandidismo político, que se presta ao bandidismo econômico comandado por Paulo Guedes. Quando a gente vê o filho do Bolsonaro como lobista de empresas de arma, olha, gente, francamente, é o fim do mundo. Aí eu tenho que concordar com as pessoas que dizem que o fim da família Bolsonaro será Bangu 8. Eles estão acelerando muito, gente, meteram muito o pé na jaca. Isso quando começar a eclodir, quando essas coisas começarem a vir mesmo à tona, nem os meios de comunicação serão capazes de blindar mais o governo Bolsonaro. Porque, como diz John Perkins nesse livro aqui, As Novas Confissões do Assassino Econômico, já mostrei esse livro para vocês, o Perkins foi um ex-agente da CIA, que começou a revelar nesse livro como é que a CIA opera em países como o Brasil, subornando políticos, adulterando eleições, comprando pessoas, influenciando nos grandes meios de comunicação, para que a opinião pública, de uma maneira geral, não perceba as reais fontes do assalto, os responsáveis pelo assalto, a transferência de patrimônios, de riquezas naturais, de soberania desses países para grupos pequenos controlados por empresas transnacionais mundo afora. Quando essas pessoas, esses grupos transnacionais, fundos de investimentos, grandes corporações de petróleo, de energia, quando eles conseguem encontrar um lacaio num país de terceiro mundo, aí o trabalho fica muito mais facilitado. Eles não precisam de tantos estratagemas. Basta que eles coloquem uma pessoa afinada com a sua ideologia, como Paulo Guedes, que o país onde tiver um ministro assim será saqueado da maneira mais violenta possível. E quando você tem uma pessoa como Paulo Guedes, que tem a liberdade de colocar todas as pessoas capazes de auxiliá-lo nesse tipo de intenção, né? Aí a tragédia fica muito maior, gente. Seria como se você colocasse um grande traficante para cuidar de uma grande empresa e ele tivesse a liberdade de colocar outras pessoas para comandar ali essa empresa, né? Quem que vocês acham que ele iria escolher? A Madre Teresa de Calcutá ou outros bandidos como ele? Então é o que está acontecendo no governo brasileiro hoje, infelizmente. E eu vou revelar para vocês algumas coisas aqui, porque vão passando nas entrelinhas, né? A gente fica diante das cortinas de fumaça e não percebe o que está acontecendo sempre, como eu tenho dito, né? Nessa reunião ministerial aqui, onde Paulo Guedes falou 13 minutos, ele não falou para esses ministros aí. Ele falou porque sabia que essas imagens, a fala ia ser retransmitida e reverberada pelos grandes meios de comunicação. Então ele não falou dos assaltos que estão sendo cometidos contra o povo brasileiro.
Ele só ficou ludibriando os ministros cretinizados de Bolsonaro, porque a maior parte são ministros imbecis que não têm uma leitura crítica da realidade. Tem um ou outro que percebem que Paulo Guedes comete estelionato contra o Brasil. Mas esses também, como estão ganhando alguma coisa, ficam calados. Então, o Guedes, sabendo que essa reunião era para inglês ver, não tocou em nenhum assunto estrutural das bandidagens que estão sendo feitas contra o Brasil. Ficou, aparentemente, mostrando uma preocupação com o povo. Vamos conferir. O lançamento do Renda Brasil, que o presidente vai lançar, porque aprendemos também, durante toda essa crise, que havia 38 milhões de brasileiros invisíveis e que também merecem ser incluídos no mercado de trabalho. Vamos lançar um programa verde e amarelo que o presidente... Olha só, gente, você vê que humanidade que ele transmitiu, né? Em primeiro lugar, ele confessa a existência de 38 milhões de invisíveis que merecem, as pessoas merecem, né, serem protegidas, serem amparadas. Das duas, uma. Ou ele é um imbecil completo, é um ignorante completo, é um estelionatário econômico, que como ministro da Economia não sabia da existência de 38 milhões de pessoas, que para ele eram pessoas invisíveis, não fosse a Covid, essas pessoas não seriam reveladas. Ou ele é um calhorda, assassino, bandido, confesso, que sabendo da existência das pessoas, até hoje não fez um gesto para incluir essas pessoas, para fazer alguma coisa por essas pessoas. Gente, a economia do Brasil, só para finalizar aqui, na parte final do vídeo, ele tenta aqui dar um alento, né, para os ministros ali que estão engabelados, ele fala muitos números, mas ele não fala de pontos estruturais. Vamos ver aqui. Entramos então numa fase finalmente de decolarmos novamente, atravessando as duas ondas. Esse é o desafio. Então ele diz que o Brasil vai decolar novamente, né? Vai decolar novamente aonde, se o Brasil não estava decolando de lugar nenhum? Olha a fala do bandido, a fala estelionatárica, né? Os jornais de hoje estão replicando aquilo que a OCDE já está apontando para o mundo todo. Relatório de como a economia vai se comportar o ano que vem e esse ano. A OCDE prevê que a economia no mundo vai ter uma retração de 5,3%. Só que aqui no Brasil eles estão prevendo uma retração de até 9,1% do nosso PIB. Gente, um país que já vinha em frangalhos ao longo desses anos todos tem uma redução de 9,1%. Onde é que Guedes vai enfiar 38 milhões de trabalhadores se ele sabe que o governo federal não vai fazer investimento público absolutamente nada? O governo federal não tem planejamento de fazer rodovias, ferrovias, infraestrutura, gás, nada, casas populares, saneamento básico, nada, nada, nada. Tudo dependendo supostamente de dinheiros que viriam de fora para dentro. Quem é que vai investir no Brasil para gerar tanto emprego? Então, gente, é uma calhordice, é uma desumanidade, mas ele está falando para inglês ver. Nessa reunião, ele não falou em nenhum momento que ele pegou o Tesouro Nacional, pegou 1,2 trilhão de reais e colocou no colo de banco. Ele não falou que ele está tentando mexer no Congresso Nacional para que os bancos possam trocar moedas podres por dinheiro do povo brasileiro. Ele não está falando que ele está agindo, ele não falou que ele está agindo para que os bancos tenham uma garantia adicional caso não recebam aquilo que emprestaram. Eu vou discutir essas questões com a professora Maria Lúcia Fatorelli. Já estamos só agendando, a gente vai explanar um pouco mais esses assuntos todos. Mas isso tudo, a roubalheira, a entrega do patrimônio, da infraestrutura da Petrobras, do gás, do petróleo do Brasil, nada disso foi colocado na pauta. Nada disso foi salientado, porque o momento que Guedes está querendo vender o Brasil ainda é o pior momento para o Brasil, porque é o momento que a economia vai estar lá embaixo. Os ativos vão estar valendo muito baixo, lá embaixo na bacia das almas. Onde está o interesse público? Onde estará o emprego? Onde estarão essas 38 milhões de pessoas que ele está dizendo que quer incluir? Então, gente, nós estamos nas mãos de verdadeiros vigaristas com V maiúsculo. E o pior de tudo é que nas redes, além dos grandes meios de comunicação, que estão atrelados com esses interesses, porque apesar deles falarem da Covid, deles colocarem esse drama, dos apresentadores sempre com um olhar muito triste, muito pesado, estarem falando desse tema, eles nunca colocam essa responsabilidade direta no colo de Bolsonaro.
É como se eles estivessem mordendo e assoprando. E quanto mais tempo Bolsonaro estiver nos distraindo, mais o assalto comandado por Guedes estará sendo feito com muito mais eficiência. O jornal de hoje pega uma declaração aqui de Rodrigo Maia, né, que é sempre a resposta para essa indignação toda que nós temos aqui no Brasil, que ninguém entende. Por que o Bolsonaro não sofre o impeachment? Aí Rodrigo Maia diz, não é hora de discutir impeachment, diz Bolsonaro. Não é hora porque ainda tem muito mais para eles roubarem enquanto a gente está preocupado com a Covid. E Rodrigo Maia, que não foi eleito com apoio popular, ele é eleito com dinheiro de corporações, de grupos empresariais, obviamente ele não está lá para defender o povo brasileiro, como a maior parte dos deputados federais não estão ali para trabalhar a favor do interesse público, interesse do povo brasileiro. Então, enquanto o assalto estiver sendo bem conduzido, Rodrigo Maia, Alcolumbre, os meios de comunicação, os bancos, os grupos transnacionais, o governo americano, todos eles estarão tranquilos. Podem morrer quantos brasileiros morrerem, que esse pessoal não vai levantar um palito para que Bolsonaro saia do governo. Então a gente vê essa situação absolutamente esquizofrênica. Alguém que está praticando crimes continuados, a gente está observando, sabe que ele vai continuar a cometer crimes e a gente está impotente sem poder tirar essa pessoa do poder. É por isso que eu estou aqui, para jogar luzes, para jogar reflexões. Se você concordar ou não concordar, mande suas críticas, sugestões, mas eu não vim para cá para fazer fofoca, né? Para ficar repercutindo coisas que os grandes meios de comunicação colocam, que os sites colocam. O propósito aqui é acender luzes, entregar lamparina na mão de pessoas, holofotes, tochas, para a gente iluminar o máximo que a gente puder o que está acontecendo, para que a gente consiga, pelo menos, gente, evitar que vigaristas comandem o nosso país e entreguem a nossa pátria, prejudicando o futuro da nossa gente. Eu fico por aqui, mande suas críticas, sugestões. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!